para mim, como profissional da saúde, é extremamente importante ver esse tema sendo abordado e ressaltado aqui, principalmente por representantes da sociedade, que são vocês aqui do Legislativo da cidade. São pessoas que são formadoras de opiniões e que têm que transmitir conhecimento e são de suma importância para que a gente consiga cuidar melhor da população. Eu preparei uma pequena apresentação, não vou ser muito extenso não, gostaria que projetassem, por favor, algumas imagens, só mesmo por questões de ilustração para a gente ter uma melhor noção do que eu estou falando. Outubro foi definido como uma data mundial, uma coisa que é trabalhada em todos os países, a saúde da mulher. E o primeiro tema que foi abordado nesse Outubro Rosa era o câncer de mama, porque é o principal câncer que acomete as mulheres. Só que, ao passar do tempo, a gente foi vendo que a gente não pode focar apenas em uma doença. O ser, ele não se resume em apenas um sistema. Então, nós acabamos agregando todas as informações de saúde que são necessárias para a mulher, porque a gente tem esse período do ano específico para tratar disso, então a gente tem que trazer essa promoção à saúde em todos os critérios elegíveis para a saúde da mulher, sendo ainda o câncer de mama mais importante. Próximo, por favor. A gente tem algumas diferenças entre as mulheres e os homens, diferenças fisiológicas, anatômicas, e isso gera doenças diferentes. Então, no homem a gente tem a doença mais importante em termos de neoplasia, a próstata, e na mulher a mama. Em segundo lugar, nós temos o intestino. Isso aí se equipara aos dois gêneros. E em terceiro lugar, a gente vem para a mulher o câncer do sistema reprodutor, do colo uterino, e do homem o câncer de pulmão. Então, é importante a gente entender que somos diferentes nesse ponto e que precisamos de cuidados diferentes. Próximo. O câncer de mama é o mais comum e é um dos mais trabalhados porque ele é o mais curável, desde que detectado na fase inicial. Então, a gente sempre trabalha a prevenção do câncer de mama porque é uma doença que tem uma maior probabilidade de cura. O que acontece normalmente é uma negligenciação desse cuidado com o câncer de mama. No dia a dia, a gente está cansado de fazer coisas para o futuro. Desde as mínimas coisas dentro de casa, como, por exemplo, se vem uma tempestade, todo mundo vai lá e tira a roupa do varal para não molhar, porque a gente sabe que vai chover. Se você vai arrumar um emprego, você quer um emprego carteira assinada porque você quer se aposentar em algum momento, você está pensando no futuro. Então, a gente cuida do futuro em vários momentos do dia. E quando é a respeito da saúde, isso vai ficando negligenciado, porque você deixa de cuidar de doenças que a gente pode tratar e ter uma cura para tratar do problema no futuro. E isso gera muitas consequências, tanto para a família, quanto para o indivíduo, e até mesmo para o sistema de saúde, porque são doenças muito caras de serem tratadas. Então, a gente fica gastando muito dinheiro para tratar doenças que poderiam ser tratadas no início com um custo muito baixo. Próximo. Então, o câncer de mama é o mais importante. Ele é uma doença normalmente silenciosa, que só tem sintomas em estágios mais graves. Próximo. Ele normalmente é uma doença que acomete de forma unilateral, principalmente uma das mamas, e é consequência de vários fatores, desde fatores externos, como alimentação, uso de hormônios, como fatores intrínsecos, como gestações, fatores genéticos, histórico familiar, uma série de situações que geram essa doença. Próximo. Nós temos dois principais tipos de cânceres. Quando a gente fala câncer, nós estamos falando da doença maligna. Ou seja, existem vários tipos de tumores que são tumores benignos, são tumores que podem ser facilmente tratados. Mas quando se usa a palavra câncer, a gente infere a neoplasia maligna. Existem esses dois principais tipos, o lobular e o ductal.
são os cânceres que são mais agressivos e mais comuns, e que são facilmente tratados se eles forem diagnosticados no início. Próximo. O que são os principais fatores de risco? São mais relacionados aos hábitos, de dieta, alimentação, consumo de substância ilícita, de cigarro, e os fatores genéticos que não podem ser alterados, né? Que são o histórico familiar, o sexo feminino, a idade e os fatores relacionados a isso. Próximo. Próximo. O principal dos fatores que são mutáveis, né, que é aquilo que a gente pode interferir para diminuir o risco, está relacionado à atividade física, peso e o consumo de bebida alcoólica e tabaco. São as duas principais coisas que a gente pode estar agindo de forma preventiva para melhorar essa e outras doenças. Próximo. 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 O diagnóstico, quanto antes ele for feito, maior a chance de sucesso do tratamento. Por isso que a gente faz essas campanhas. A gente tenta levar as mulheres a uma investigação antes da doença se tornar uma doença de fato importante. Próximo. E a neoplasia, ela se apresenta de várias formas. Às vezes ela é muito silenciosa, às vezes é um pequeno nódulo na mama, às vezes é uma pequena secreção que sai pelo mamilo, ou alguma deformidade que começa a surgir. Próximo. Então, existem várias lesões típicas que podem se formar pela doença, mas que são já em fases mais avançadas. Então, essas lesões já são visíveis a olho nu, já são lesões que normalmente já estão em estágios mais avançados. Próximo. Das recomendações para essa prevenção, a primeira delas é o autoexame. O autoexame foi muito criticado, teve momentos que ele foi abolido, porque a mulher examinava sozinha e achava que não tinha nada e acabava esquecendo de fazer os exames. E o exame clínico, que é quando é feito por um médico, por um mastologista no consultório. Existem algumas diferenças, porque quando o autoexame é realizado em casa, ele tem uma sensibilidade para uma doença um pouquinho mais avançada do que quando ela é avaliada no consultório. Mas as duas formas de diagnóstico, elas são recomendadas. Tanto que não existe uma técnica correta para o autoexame. O que a gente diz é que a mulher tem que se conhecer, ela tem que se tocar, ela tem que sentir a mama, ela tem que saber qual é o seu normal para poder estar de olho em qualquer alteração que possa surgir. Próximo. Então, quando a gente tem lesões menores, só é detectada através do exame de rastreamento, no caso a mamografia, que são lesões muito pequenas, lesões do tamanho de um grão de feijão, do tamanho de uma azeitona, que não são detectadas pelo exame. A partir disso, já começa a ser um pouco maior, um especialista com experiência consegue detectar lesões menores, e o autoexame só quando são lesões já maiores. Então, quando a mulher procura o atendimento porque achou alguma alteração, normalmente já é uma lesão intermediária. Ela já passou do ponto de fazer uma mamografia, que é o exame mais sensível. Próximo. O exame de escolha, o exame que tem baixa incidência de radiação, que é um exame que tem uma alta sensibilidade para lesões muito pequenas, lesões de 3 milímetros, de 4 milímetros, é a mamografia. E é um exame que tem que ser realizado de rotina para essas mulheres. Próximo. A recomendação mais atual diz que a gente tem que fazer essa mamografia em torno de 20 anos, com intervalo mais ou menos de 2 anos. Então, cada mulher tem que fazer em torno de 10 mamografias durante a vida, nesse período entre os 50 e 69 anos. Essa mamografia ela serve como um controle, e a partir de uma sequência de 2 mamografias normais, a gente passa esse intervalo para 2 em 2 anos. Por isso que dá em torno de 10 mamografias no período, que é importante. Hoje existe uma alteração do padrão de envelhecimento, então não é todo mundo que a gente para de pedir a mamografia com 69 anos, porque existem mulheres que têm um perfil muito ativo, que têm uma expectativa de vida. Então a gente considera que a pessoa que tem uma reserva, que ela chega a 69, que ela tem uma expectativa de vida de mais 20 anos, que ela não tem doença grave, que ela tem uma boa qualidade de vida, a gente prossegue esse exame por mais algumas sequências. Próximo. A mamografia é um exame muito simples.
É um exame que a gente tem na cidade, nós temos rotinas desses exames em Rio Verde também, Quirinópolis, os pacientes que têm contato em Barretos também, eles oferecem esses exames. Então, não existe justificativa para uma mulher que esteja nessa faixa etária não estar com esses exames em dia. Próximo. Esses é um exemplo das lesões possíveis do câncer de mama. Então, vocês veem que do estágio 1 ao estágio 4 é um acometimento totalmente diferente. Uma cirurgia que for realizada no estágio 1 ou 2 é uma cirurgia praticamente curativa. A partir do terceiro estágio, do quarto estágio, é uma cirurgia que precisa de mais recursos, de internação prolongada, de quimioterapia e de outros possíveis tratamentos. Próximo. Outra doença que é extremamente importante é o câncer de colo de útero, que é oferecido também na rede pública. Esse aí é extremamente difundido, que é o preventivo, que é o exame que deve ser feito durante toda a vida reprodutiva da mulher. O câncer de colo de útero é um câncer que demora 10 anos para se desenvolver. Então, a mulher ela tem que negligenciar esse exame por muitos anos para que ela não consiga ter um tratamento precoce. Então, existem pessoas que acabam prorrogando esse exame e que quando chega para nós já tem vários sintomas e a gente tem visto isso na cidade, tem várias doenças em tratamento fora, várias doenças que estão em segmentos, pacientes que foram a óbito recentemente por questões dessas doenças em grau avançado, que poderia ter sido prevenido e que acabou sendo negligenciado ou caído no esquecimento. Isso gera consequências graves, que em determinados momentos, quando se fala de tumor, de câncer, não tem mais volta, né? Existem casos que a doença não tem tratamento e já vai direto para o cuidado paliativo. Próximo. O câncer de colo uterino, ele começa com uma pequena lesão no colo, que é uma lesão causada na maioria das vezes pelo vírus HPV, e que é 100% curável com uma simples conização, que é um procedimento onde o médico tira essa lesão, essa parte amarelinha ali, que é a parte onde teria a doença, e que gera uma cura imediata a partir do procedimento. Isso nas fases iniciais, que normalmente dura 2, 3 anos. Então, para a doença evoluir, as pessoas têm que realmente serem muito negligentes e ficarem muitos anos afastadas do rastreamento. Próximo. O principal causador é o HPV, que é aquele vírusinho que causa aquelas verrugas, normalmente, pode causar em qualquer lugar do corpo, e é causado por essa infecção. Hoje, eles têm as vacinas para os vírus maiores causadores da neoplasia de colo. Então, hoje, todas as crianças, as jovens, elas já são vacinadas e aí já causa uma redução drástica no futuro para esse câncer de colo uterino. Próximo. Próximo, os fatores de risco são o mesmo, né, de maus hábitos. Próximo. Hoje, o que o sistema oferece, né? O que o SUS oferece, o que existe tratamento? É a vacinação. Então, a gente vacina tanto as meninas como os meninos de 9 a 14 anos para evitar que esse vírus se prolifere na sociedade e diminuindo a incidência do câncer de colo. Próximo. Próximo. O preventivo é o exame de escolha. Normalmente ele é feito pelos profissionais de enfermagem. Nós temos disponível em todas as unidades de saúde durante todo o ano. E é um exame que normalmente ele é feito anualmente e que em determinadas sequências de 2, 3 anos que o exame estiver dentro da normalidade, a gente pode aumentar esse intervalo para bianual. Próximo. 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 Os tratamentos do câncer de colo e de mama são basicamente os mesmos, envolvem cirurgia, quimioterapia e radioterapia, que são tratamentos muito agressivos, que é onde a gente questiona as pessoas pelo fato de acharem que não precisa cuidar da doença, porque a doença vai chegar e vai morrer e vai resolver tudo. Porque a morte é colocada como um descanso. E, na verdade, isso é o que gera preocupação, porque essas pessoas que têm essas doenças, elas passam por longos períodos de internação, longos períodos de hospitalização em casa, com dificuldade de deambular, dificuldade de locomover. Então, gera um sofrimento muito grande, às vezes por anos, tanto para as pessoas que têm a doença, quanto para os cuidadores.
Então, isso a gente enxerga como o maior problema. Não é simplesmente você ter uma doença e morrer, descansar e acabou. Porque isso é o que elas justificam. Todo mundo vai morrer um dia, mas o problema é como é que vai ser essa morte, quanto tempo vai durar esse processo. Isso é o que gera mais medo nas pessoas. Próximo. O câncer de ovário é o terceiro mais comum em mulher, também tem que ser abordado e rastreado. Próximo. Os mesmos fatores de risco, tabagismo, sedentarismo. Próximo. Volta anterior, por favor. Volta. Uma coisa interessante é uma alteração genética, que é a mutação desse gene, BRCA1 e BRCA2. Ele, quando é presente na família, todos aqueles indivíduos têm maior chance de ter tanto câncer de ovário, quanto de mama, e como nos homens aumenta a chance de câncer de próstata. Então, às vezes, se você tem uma irmã, uma mãe, alguém que teve câncer de mama, já aumenta o seu risco de ter câncer de próstata se for associado a essa mutação, que é muito comum. Então, são doenças que, às vezes, um parente de primeiro grau, quando a gente fala mãe, pai, irmãos, teve um câncer de próstata, a mulher já tem que ficar com atenção redobrada, porque se for por mutação desses genes, ela tem uma chance maior de ter câncer também. Não de próstata, que é um órgão exclusivamente masculino, mas tanto de ovário como de mama. E que é muito comum e as pessoas acabam se esquecendo, porque o histórico familiar ele não é só feminino. Então, alguém que teve uma neoplasia de próstata na família, a mulher tem que se preocupar por um câncer de mama ou de ovário. Próximo. Os sintomas do câncer de ovário são basicamente dor em baixo ventre, sangramento e massas palpáveis, né? Um aumento do abdômen. Próximo. Então, gente, basicamente é isso. Dessas doenças, que são as mais comuns e importantes, as informações que a gente tem que ter são essas. São doenças comuns, são doenças que são extremamente curáveis se forem diagnosticadas no início, e são doenças que essa prevenção está disponível em todo lugar, o tempo inteiro, gratuita. Então, não existe justificativa para que uma mulher na idade reprodutiva não esteja com o preventivo em dia. Não existe justificativa para que uma senhora de 50 anos até os 70 não esteja com as mamografias em dia. São exames que são disponíveis, não tem custo nenhum, tem uma ótima eficácia nessa prevenção, na descoberta precoce da doença, e a gente trabalha todos os anos esse Outubro Rosa com essas informações, mas o que eu acho mais importante é a questão da disseminação da importância de se cuidar, não só de câncer de mama. Hoje a gente tem outras doenças que estão entrando nesse Outubro Rosa. Nós temos um grande problema de doença mental, com ansiedade, depressão, insônia. Hoje a maioria das pessoas não dorme bem, pessoas que estão tendo crise de pânico, principalmente após a pandemia, o índice de doenças da cabeça, né? A gente diz que as pessoas não estão com uma cabeça boa, não estão conseguindo lidar com os problemas e com as pressões do dia a dia, e geram uma série de doenças que também são tratáveis, que precisam de acompanhamento e tratamento. Próximo. Então, basicamente é isso. O que a mulher faz por ela e o que nós, homens, fazemos por ela, né? Como que a gente cobra isso? Como que a gente leva essa informação? Hoje é inadmissível você enxergar uma criança que não está vacinada, sendo que todas as vacinas são gratuitas e estão lá disponíveis. Do mesmo jeito que é inadmissível uma mulher que tem um câncer de mama grave por não ter feito os exames que estavam disponíveis, que são gratuitos e que são eficazes, né? Os tratamentos hoje tem cerca de 2, 3 anos e aprovaram uma nova lei no Congresso, onde o tratamento de câncer ele tem que ser iniciado em 30 dias em todo o Brasil, seja por Barretos, seja pela rede pública. Caso o sistema público não tenha o tratamento, o SUS é obrigado a custear esse tratamento na rede privada. Então, em 30 dias, qualquer diagnóstico de câncer, seja ele precoce ou não, ele é tratado no Brasil. Então, não existe justificativo para que a gente não previna-se e não trate essas doenças no período que ela é curativa, em vez de ter que passar por um período de paliativo, de cuidados prolongados, grandes cirurgias, grandes períodos de hospitalização, pacientes que ficam 6 meses dentro do hospital para tratamento. Então, a gente tem que entender essa importância e tentar disseminar isso o máximo possível, principalmente todos nós que somos formadores de opinião, que atendemos muitas pessoas todos os dias, e a gente tem que acabar tocando esse assunto em algum momento e cobrando das pessoas, porque fica negligenciado. E
a gente costuma brincar que as pessoas não enxergam a sua grama, né? A do vizinho sempre é mais verde, então a do vizinho sempre é culpado. Nós estamos para entrar no mês de novembro, que é o mês onde os cuidados com a dengue estão mais intensificados. E de cada 10 casos de dengue, 8 é na casa das próprias pessoas. Então, se você tira todos os terrenos baldios, que normalmente é o que a população culpa, onde tem o mosquito, é no lote abandonado, e não é. E nem na casa do vizinho. De cada 10 casos, 8 casos é na casa da própria pessoa. Que a maioria das coisas que a gente ouve pela cidade, tem mosquito demais, porque meu vizinho não cuida, porque o terreno... E não é verdade, é na casa da própria pessoa. Se a gente tirar todos esses fatores, ainda vai ter 80% dos casos de dengue que teria se as pessoas não cuidarem. E é extremamente importante esse cuidado preventivo, porque quando a doença está instalada, se torna extremamente difícil. É sofrido para o doente, é sofrido para o profissional que acompanha, gera um desgaste imenso para todo mundo. E se são doenças que são preveníveis, a gente tem que cuidar disso e tem que trabalhar isso. Muito obrigado.